Olá, estamos aqui nesta primeira reflexão e aqui nós vamos fazer um breve diálogo sobre os objetivos da educação das relações étnico-raciais. Numa palavra, a gente tenta responder a seguinte questão: por que ensinamos a história das Áfricas, a geografia da África, a cultura africana no nosso contexto escolar? Por que isso é tão importante para todos nós hoje? Para nutrir um pouco essa nossa início de conversa, eu trago aqui esse provérbio africano que nos diz assim: o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. E a gente precisa então entender a África como sendo a ponta seca do compasso da existência humana, ou seja, o lugar, o espaço a partir do qual toda a história humana se desenvolveu e tem o seu início. Esse conhecimento, portanto, é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade calcada nos ideais e nos valores democráticos, da tolerância e da convivência de um modo plural. O referencial para essa reflexão sobre o ensino e da educação das relações étnico-raciais são basicamente duas políticas públicas que se complementam. Primeiramente, a Lei 10.639, de 2003, que traz a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares. E, na sequência, uma outra lei de 2008, que inseriu também a obrigatoriedade de temáticas relativas à história das populações indígenas brasileiras nesta mesma temática, ou seja, nesta mesma política. Essa é uma política que é fruto de uma trajetória longa de luta dos movimentos sociais no Brasil, do movimento negro brasileiro, que sempre buscou fazer parte dessa história e se apresentar como um elemento também constitutivo dessa história. Ou seja, não se tem aqui a intenção de apagamento de uma história, mas da inclusão de uma história que nunca foi efetivamente contada, nunca foi efetivamente trabalhada. Até para que os afros brasileiros possam compreender melhor a sua origem, compreender melhor a raiz da sua cultura e das suas expressões, da sua própria existência. Essa educação das relações étnico-raciais, ela tem por finalidade, portanto, um elemento de resistência, de empoderamento e de sensibilização, das pessoas para a temática. Ou seja, a ideia aqui parte do princípio de que para mudar é preciso também conhecer, discutir, problematizar, refletir. A educação das relações étnico-raciais, ela é destituída de ideias preconceituosas, de estereótipos sobre as experiências históricas. Ela tenta aqui trazer novos elementos, novas questões para a discussão, para a reflexão histórica, cultural, geográfica. Num certo sentido, ela colabora muito para a resistência, para a luta, para o combate e para a superação do racismo. Porque a partir do momento que eu compreendo este outro, essa outra cultura, e entendo essa outra cultura como uma cultura que constitui aquilo que somos todos nós, brasileiros, nós conseguimos então eliminar ou damos a possibilidade de superação desse elemento presente na sociedade brasileira, que é o racismo. Portanto, a educação das relações étnico-raciais visa a superação, visa a eliminação do racismo como um elemento presente na nossa sociedade, ao mesmo tempo que empodera esses grupos que são vítimas do racismo, que sofrem o racismo, e sensibilizam as pessoas para a compreensão deste outro. O ensino, portanto, da história, da cultura afro-brasileira e africana, ele possui também algumas falsas ideias, os chamados falsos axiomas. Primeiramente, ele enfrenta essa perspectiva de uma história única, de uma história contada a partir de um único viés, de um único ponto, de um único referencial. Normalmente, um referencial eurocêntrico. Também esse ensino da história e da cultura afro-brasileira questiona
tudo que se apresenta como natural. Muitas vezes, nós vamos repetindo determinados conceitos, determinadas ideias, determinadas formulações historiográficas e entendemos isso como algo dado, pronto, acabado, como algo da natureza, e não compreendemos a sua construção social e a sua construção histórica. De certo modo, portanto, o ensino da história e da cultura afro-brasileira tenta desconstruir também essas falsas ideias, essas falsas construções históricas. E também problematiza, portanto, como a gente falou anteriormente, o paradigma, o modelo eurocêntrico de compreensão e de historiografia africana e da própria história do Brasil. Uma questão muito importante que a gente vai observar é que o continente africano ele é marcado pela heterogeneidade cultural, política e econômica. Veja, vocês viram que logo no começo eu falei em Áfricas, o ensino das Áfricas. E aqui foi proposital, justamente para poder reforçar a ideia de que quando nós falamos do continente africano, nós estamos falando de uma sociedade, de sociedades que são plurais, que são diversas, que têm características culturais, políticas e econômicas as mais variadas possíveis. Muita gente, no senso comum, entende muitas vezes a África como uma coisa só, como uma unidade. Chegamos até ao ponto de ver algumas pessoas tratando a África como um único país. Há um desconhecimento sobre o continente africano que ele é extremamente nocivo para a compreensão de toda a riqueza, toda a pluralidade do continente africano. Por outro lado, há elementos que são comuns, que perpassam boa parte das culturas e das sociedades africanas, como, por exemplo, a questão da tradição oral, da questão da ancestralidade, uma certa visão de mundo que pode ser comum a diferentes grupos na África. Mas é preciso entender que quando nós estamos falando da África, nós precisamos saber exatamente de que lugar que nós estamos falando. E é muito importante, ao estudarmos as Áfricas, estudarmos a partir da compreensão daquilo que os intelectuais, que os pensadores africanos produziram. Há um conhecimento africano extremamente rico, acessível a todos nós, hoje, muito acessível, inclusive em língua portuguesa, e que nos ajuda em muito a conhecer o continente africano, a conhecer a cultura e a geografia africana. Então é muito importante nós buscarmos por esses referenciais teóricos, por esses referenciais, por esses pensadores africanos, para entendermos a África a partir de dentro da África, e não das pessoas que opinaram sobre a África. Portanto, a educação das relações étnico-raciais é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade plural, democrática e que tem a tolerância como um dos fundamentos da cidadania e das relações sociais. Portanto, uma educação em direitos humanos. Ao estudarmos aqui a educação das relações étnico-raciais, nós estamos inserindo essa questão dentro do grande campo, dentro da grande discussão sobre a educação em direitos humanos. Então, é o que nós teremos aí pela frente, espero conseguir postar com alguma regularidade os nossos próximos vídeos também. Então, um grande abraço a todos e todas e até mais lá, pessoal.